O objetivo nessa manhã com vocês é dividir esse tempo em dois momentos. Primeiro, o nosso fundamento, né, de por que plantação de igreja é aquilo que precisa estar no coração de toda a igreja, né? Precisa pulsar isso. Então, o fundamento teórico. E, por fim, nós vamos falar sobre desafios e os benefícios para a plantação de igreja. Então, os grandes desafios de por que igrejas não estão plantando igrejas e os benefícios de quando uma igreja começa a plantar igrejas. Então, vai ser os meus dois momentos com vocês, né? Vamos falar um pouquinho primeiro desse grande plano de Deus e em seguida nós vamos falar sobre essa parte prática, né? De quais são os desafios que nós temos hoje como igreja, plantando novas igrejas e quais são os benefícios para uma igreja que planta igrejas. Então, esse vai ser o meu objetivo. Vamos fazer um acordo. O acordo é o seguinte: ninguém sai daqui até que eu termine. Então, esse é o acordo, porque nós somos crentes evangélicos, né? E lembre-se que o primeiro que levantou e saiu foi Judas, né, irmãos? E se alguém levantar e sair, eu vou dizer, vai, faz depressa que tem de fazer. Então, primeiro acordo, ninguém levanta e sai. Eu aprendi essa piada essa semana, cara, eu tinha que fazer ela. Eu só queria ver se minha esposa ia, porque geralmente ela diz que minhas piadas são horríveis. Aí eu disse assim, essa vai ser legal, essa foi boa. Então, assim, ninguém levanta, foi não, né? Ah, é? Ah, velho, não foi boa, então, tá bom. Então, assim, eu... Vai, faz depressa que tem de fazer, irmão. Gente, vamos dar início, então? Eu quero convidar vocês um pouco para a gente abrir lá em Gênesis, né? Vamos abrir em Gênesis. Preciso de um irmão que ore bastante demorado. Me diz aí, Léo, quem é? Daqui da igreja, que ora assim, bastante demorado, que eu acabei de perceber que eu não baixei o material aqui. Alguém que ore assim, bastante tempo. Não, brincando, gente. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa manhã tão gostosa que Tu nos concede. Nós louvamos ao Senhor pelo privilégio de aqui estarmos. Enche nossos corações com gozo e alegria, e que esse tempo seja precioso para a vida dessa igreja, nas nossas vidas, que a Tua missão, que por tanto tempo o Senhor que planejou desde toda a eternidade, que fez uma aliança na eternidade e que aplicou o Senhor, quando o Senhor resolveu criar todas as coisas para a sua glória, que essa grande missão, Senhor, hoje impacte a vida de muitos irmãos aqui presentes e que isso seja um pulsar no reino, nessa cidade e nessa região. A minha oração, Senhor, é essa, o meu desejo é esse, para que como igreja vejamos o Teu reino crescendo em nós e entre nós. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Gênesis, irmãos, Gênesis capítulo 1, Gênesis 1. Nós vamos ler um pouco do relato da criação. Gênesis 1. Eu quero começar com os irmãos fazendo aqui um DNA da missão de Deus, tá? Vou fazer um panorama, mas com certeza não vai ser um panorama tão panorâmico, ele vai ser muito mais sucinto, e o meu objetivo é mostrar como Deus agiu na história através da sua missão. E eu quero mostrar para os irmãos que Mateus 28, 18, 19, 20 não é algo novo para o povo de Deus. Então, assim, a minha ideia é mostrar que no Antigo Testamento os nossos fundamentos de missão, né? E a gente vai mostrar como no Novo Testamento esse fundamento ele fica aplicado na vida dos discípulos, na plantação de igrejas, né? Então, note que nós temos ali no Novo Testamento a ordem de Cristo, ide, certo? O ide ali tem um porquê disso.
E a gente vai voltar um pouquinho para o Antigo Testamento para ver isso, e depois nós voltamos para o Novo Testamento com o objetivo de mostrar quais são os benefícios da plantação. Gênesis 1, veja comigo aí, primeiro capítulo de Gênesis, nós temos o relato da criação, fato, certo? Relato da criação. Segundo capítulo de Gênesis, o que é que nós temos, irmãos? Temos a formação do homem e da mulher. Terceiro capítulo de Gênesis, nós temos queda. Você está me acompanhando aí, né? Eu disse a você que não vai ser um panorama, né? Então, não espere que eu vá fazer aqui o que o tempo não me permite. Então, terceiro capítulo, olhe para a sua Bíblia. Nós temos o quê? Queda, relato da queda. Quarto capítulo de Gênesis, nós temos os efeitos da queda. Olha lá, o primeiro homicídio. O primeiro homicídio acontece entre irmãos. Então, veja, eu tenho relato da criação, eu tenho formação do homem, certo? Eu tenho a queda no terceiro capítulo, eu tenho no quarto capítulo os efeitos dessa queda. Então, eu tenho aí o primeiro homicídio. Quinto capítulo, eu tenho uma descendência de Adão. Porque, veja, ainda que eu tenha os efeitos da queda no quarto capítulo, eu tenho uma promessa do Evangelho no terceiro. Eu tenho aquilo que nós chamamos de proto-evangelho. Os irmãos lembram da promessa de Deus para Eva e Adão, assim que ele anuncia a maldição sobre eles, dizendo, olha, do teu fruto, do teu ventre, virá aquele que vai desfazer a obra que trouxe sobre vocês morte e destruição. Então, ali nós temos a promessa do Evangelho. Então, eu tenho a descendência de Adão. Então, na descendência de Adão, aquela promessa ali, na verdade, vai fazer todo sentido, porque esse é o plano de Deus. Esse plano não vai ser quebrado ou desfeito por conta da queda. E nós vamos ver, obviamente, pelo plano da redenção, que fazia todo sentido. A queda fazia parte desse grande plano de Deus. E aí, por isso que nós temos uma descendência de Adão no capítulo 5, para mostrar pela linhagem como Deus está agindo na história e na formação do homem, de acordo com a sua missão e com o seu plano. Então, tem um capítulo 5. Capítulo 6, mas esse mundo agora está em queda. Eu tenho a corrupção do gênero humano como um todo. Então, agora eu tenho essa queda afetando essa imagem e semelhança do homem, certo? Essa queda está afetando a imagem e semelhança do homem. No capítulo 6 ainda, nós temos outro fato importante. Nós temos o anúncio do dilúvio. Deus não é tolerante com essa situação. Veja, Deus não tolera essa queda. Então, ele anuncia a destruição. Só que lembre-se, ele é um Deus de promessa e de evangelho. Ele preserva para si seu povo. Então, eu tenho no capítulo 7 o quê? Eu tenho Noé. Então, veja, eu tenho a missão de Deus sendo executada na história da criação e da redenção. A queda faz parte desse projeto, claro que faz. Eu tenho um Deus sendo fiel à sua aliança e à sua palavra. Eu tenho um Deus não sendo tolerante com a queda. Eu tenho um Deus preservando a sua aliança. Então, eu tenho Noé sendo preservado. Eu tenho ali já esse evangelho em execução, essa graça de Deus em execução, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, note, eu estou vendo ali Deus preservando Noé. Capítulo 8, eu tenho um relato do dilúvio, certo? O relato do dilúvio. Começa o capítulo 9, a aliança de Deus com Noé. Então, veja, esse é o plano. Capítulo 9, aliança de Deus com Noé. No capítulo 10, voltamos para descendência, mais uma vez, só que agora não de Adão, de Noé. Porque, veja, esse é o nosso Deus. Ele é um Deus de geração, concorda comigo? O seu plano, veja, não é ele que entra na história do homem. Note, é o homem que faz parte da história dele, do plano dele. Veja, não só, percebe como a gente precisa ter uma perspectiva correta? Não são as nossas histórias
Quando a gente usa esse termo, não, Deus entrou na minha vida, a gente claro que entende o que a gente está querendo dizer, né? Foi um momento em que Deus me chamou pelo Evangelho, me salvou. Mas veja, a história não é nossa. Nós não contamos essa história. A história é dele, o plano é dele, a missão é dele. Nós é que fazemos parte desse grande plano e dessa grande história maravilhosa da redenção dele. Então veja, eu tenho uma descendência, dessa vez uma descendência agora, não de Adão, mas uma descendência de Noé, porque ele é fiel à sua aliança. Ele faz uma aliança com Noé no capítulo 9, nós temos a descendência de Noé, temos os filhos de Noé. E aí, nós temos novamente os efeitos da queda. Capítulo 11, veja lá capítulo 11. Quais são os efeitos da queda? Nós temos a Torre de Babel. Lembre-se, o plano original, qual é o plano? Vão, cresçam, multipliquem, espalhem a minha glória sobre a terra. Veja, a ideia da criação é muito clara, por isso que ela se faz segundo a imagem e semelhança. A primeira pergunta do Catecismo de Westminster é: qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e sentir prazer nele, gozá-lo para sempre. Veja, esse é o plano de Deus, que ele seja glorificado pela sua criação. E ainda que o pecado entre nesse processo, na verdade faz parte desse grande projeto, essa sua missão não irá sofrer interrupções. Ele vai cumprir o seu grande plano. E no seu grande plano, leve em consideração que a sua criação, os homens, ainda que eles não queiram dar a glória a Deus, ele vai cumprir o seu projeto, fazendo isso acontecer. Que projeto? Me tornem conhecido sobre a minha criação. A minha criação precisa me glorificar. Em termos palpáveis, são esses. A minha criação. Ele faz 6 dias e separa o 7º só para isso. Ele é muito organizado, esse nosso Deus. Ele vai criando e no 7º ele ordena para tudo. Agora a criação precisa contemplar o Criador. Esse é o dia dele, o dia do descanso. Né? Que eu e você como cristãos, o que fazemos aqui? Paramos tudo. Nossa semana, na verdade, começa agora. E ela começa da melhor maneira possível. A criação para contemplar o seu Criador. Por isso que nosso culto é domingo. Então veja, esse não é o dia do Senhor. O pastor começou fazendo essa expressão aqui. Esse é o dia do Senhor. A criação para contemplar o seu Criador. Esse é o projeto dele. E ele continua. Capítulo 11, nós temos Torre de Babel. Nós temos o homem, mais uma vez, intentando não dar glória ao seu Criador. No relato da Torre de Babel é interessante, porque eles dizem assim: façamos uma torre, alguém lembra do texto? E alcancemos o céu. Para que o quê? Alguém lembra? Quem achar, diz aí. Para que o quê? Tornemos, olha só, tornemos célebres, para que recebamos a glória. Olha a Torre de Babel, olha o homem, mais uma vez tentando roubar a glória. Percebe que no jardim, o princípio da queda está lá, né? O homem tentando roubar a glória do seu Criador. Tornemos célebres o nosso nome. Tornemos célebres o nosso nome. Olha Deus intervindo. Aí Deus intervém. Não, a glória é só minha. Aí o que é que ele faz? Ele vem e confunde as línguas. E aí você tem porta. Estou brincando. Estou brincando, gente. Estou brincando. É que minha filha é iguaçuense, a gente está brigando com ela. Ela está falando porta, verde. Esse filho é verde, é porta. Tudo começou ali na Torre de Babel, né, Léo? Estou brincando, gente. Ali tem os idiomas, tá? Claro que a gente tem os nossos subidiomas, né, dentro. Mas, veja, Deus vem e confunde. Diz assim, não. Se eles se juntarem, só vai causar, Deus vai lá e confunde, o plano dele vai se cumprir. Quando ele confunde, o que é que eles têm que fazer? Se espalhar agora. Porque veja, qual era a ordem? Vão, encham a terra, né? Espalhem-se. Aí, no início do relato da torre, ele diz assim, não, vamos nos ajuntar. Diz o texto que eles encontram uma planície, eles se ajuntam, vamos construir uma torre que alcance o céu e vamos tornar célebres o nosso nome. Não vai. E Deus confunde as línguas. E eles agora têm que se espalhar de novo. Aí começa capítulo 12 de Gênesis. Olha que interessante. Começa capítulo 12 de Gênesis. Como é que começa o capítulo 12 de Gênesis? Deus chama Abraão e lhe faz promessas.
Aí Deus disse assim, agora farei um povo para mim. Vou constituir um povo para mim, do qual as outras nações me conheçam. Esse não é o projeto? Esse não é o plano? Veja, o plano é esse, ele ser glorificado pela sua criação, entre todos os povos, por todos. Ainda que esse homem tente, por vezes, tomar essa glória que pertence a ele, esse é o seu projeto, essa é a missão que é dele. No capítulo 12, ele chama um desses que teve sua língua confundida entre seus descendentes. E diz, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, farei de ti uma grande nação, para que as nações sejam abençoadas. No relato final, esse é o propósito. Para que as nações conheçam, para que as nações me glorifiquem. E esse foi o projeto. Eu vou parar aqui. Mas veja, se nós continuarmos na história da redenção, você vai ver esse projeto em execução o tempo inteiro. Você vai ver isso nos livros históricos, você vai ver isso nos profetas menores, você vai ver isso nos poéticos, você vai ver esse grande projeto de Deus, para que o homem glorifique a Ele e sinta prazer nele, goze Ele. Esse é o projeto dele. Então veja, diante disso, qual é o DNA de plantação de igreja? Qual o DNA do povo de Deus? Não é outro a não ser o mesmo que sempre foi. Aquele criacional lá. Esse é o DNA. O povo de Deus, veja, o DNA do povo de Deus começa ali em Abraão, porque eu estou falando de povo agora. Veja, o DNA do povo começa em Abraão. Mas o plano não começa em Abraão. Os irmãos acabaram de ver comigo, de Gênesis de 1 a 12. Esse é o plano. Do povo, sim, começa em Abraão, mas o plano não começa em Abraão, o plano é da eternidade. Então começa em Abraão, de Abraão, uma nação para que as nações da terra conheçam Deus de Israel. Nós temos no Novo Testamento, povo, igreja. Veja, esse é o nosso Deus que é fiel ao seu projeto. Quando a gente responde a pergunta, por que igrejas plantam igrejas, gente? Porque esse é o projeto. Esse é o plano, essa é a missão de Deus, que Ele não vai ser interrompido, nem mesmo pela queda, porque inclusive ela faz parte desse projeto. Ele não vai ser interrompido nem mesmo quando eu e você tentarmos fazer célebres os nossos nomes. Ele vai cumprir o seu projeto. E Ele vai fazer aquilo que Ele está a fazer e continua fazendo hoje, depois de tantos séculos. Nós podemos, numa tarde, ou melhor, numa manhã fria dessa, nos reunir aqui, como também muitos irmãos em tantos países, em tantas cidades do nosso país hoje estão se reunindo. Em muitos bairros aqui da nossa cidade estão fazendo, porque esse é o projeto. Então, a gente começa a olhar para essa ideia de ordem de Abraão, e eu estou na parte de fundamento teórico, os irmãos lembram como é que eu dividi, né? Então, veja, minha primeira parte aqui é fundamento teórico, acabo ela em 15 minutos, e nós vamos para a parte prática. Mas veja, estou na parte de fundamento teórico, então, por quê? Né? Por que uma igreja precisa plantar igreja? Porque, veja, não é um movimento, ainda que nós estejamos em movimento de plantação de igreja, percebe? Plantio de igrejas não é um movimento, porque veja, a ideia de movimento é tipo assim, começou no século, não começou no século, esse é o projeto de Deus, esse é o plano dele, plantar igrejas, Ele é o verdadeiro plantador de igrejas. É claro que na história da humanidade, nós temos esses movimentos, eles ganham força, eles têm maior intensidade, eles têm maior alcance em determinadas regiões, em determinadas épocas. Aquilo que favorece isso, por exemplo, o movimento da Reforma Protestante foi fantástico para isso. Porque os pré-reformadores, nos seus gritos, não conseguiram ter o alcance tão grande quanto, por exemplo, Lutero e os reformadores. Tinha acabado de sair uma tecnologia nova. Alguém lembra qual é? Gutenberg. Gutenberg não fazia muito tempo, tinha lançado
tinha descoberto a facilidade de produzir material em quantidade. E aí, meu amigo, Deus estava preparando na história do homem, percebe? Esse é o plano dele. Então veja, mas não começa ali em Lutero, muitos outros, percebe? Esse é o plano. Em momentos da história, ele tem maior intensidade, ele alcança mais. Em outros momentos da história, em determinadas regiões, vamos ter mais adversidades do que em outros. Mas esse é o projeto e esse é o plano dele. Então veja, um DNA da missão, DNA do povo de Deus, nós precisamos entender. Gênesis 12, a ordem é clara. Deslocar, sair. Veja, essa é a ordem. Qual é a ideia? Não tem comodidade. A ideia do chamado de Abraão é essa: sai da tua terra e da tua parentela. A promessa é simples: te abençoarei, farei de você uma grande nação. Deus é glorificado ali, logo através de uma nação, e ela é formada para que essa missão que é dele seja cumprida. E o seu povo vai cumprindo essa missão através de uma nação agora. Veja, ele é o planejador, ele é o executor dessa missão. Isso acontece num aspecto familiar, Adão e Eva. Isso acontece de maneira individual. Dentro do seu plano, há um período, há um momento em que isso precisa transformar de maneira agora coletiva. Ele constitui uma nação, e dessa nação, ele tem um povo. Veja, esse é o plano. Esse é o plano dele. Nosso Deus, ele é organizado. O relato da criação é organizadíssima. Então, veja, esse é o perfil dos atributos do Deus a quem nós servimos e adoramos. Então, quando a gente fala sobre plantação de igreja, não é algo nada diferente, não é algo estranho para nós. Ainda que em momentos, em épocas, em locais, precisemos mais, estejamos fazendo menos, precisamos nos envolver. Veja, mas de alguma maneira, essa igreja está aqui porque ela foi plantada. Concorda comigo? Ela está aqui. Deus plantou essa igreja. Como? Não sei. Sob que circunstâncias? Menos ainda. Também não conheço. Eu vi que os irmãos completaram 45 anos de existência, não foi? Mas veja, Deus plantou essa igreja aqui. Ele é o plantador dessa igreja. Então, quando a gente entende isso, irmãos, fica muito mais palpável nós lidarmos com esses efeitos, sobre o que é plantação de igreja. Quando a gente fala sobre plantação de igreja, é a missão de Deus. Essa é a missão dele, que ele planejou na eternidade e vem executando desde a criação, desde o aspecto criacional. E nós vamos ver aqui no decorrer o porquê, então. Veja, esse é o porquê nós plantamos igreja, certo? Aí agora, nós vamos lá para Atos capítulo 2. Atos 2, relato do Pentecostes. Olha lá, Atos 2, relatos do Pentecostes, certo? 2, de 6 a 11. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Peraí, a gente acabou de ver em Gênesis 11 que Deus, no seu plano, precisou confundir línguas, certo? Aí vamos lá, Atos 2, olha lá, 6. Quando, pois, se ouviu aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouviu falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventuras galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como, olha o verso 11, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas. Olha Deus executando, irmãos. Olha Deus executando na história. Você viu o pulo que eu precisei dar aqui, né? Veja, eu saí de Abraão para mostrar que, veja, ele continua fazendo isso. Nós temos o relato da festa de Pentecostes. Ele fazendo, veja, é a resposta dele. A gente sabe que Atos 2 é o cumprimento de uma profecia de Joel. Mas, muito antes de Joel, esse é o plano dele.
Ele confundiu as línguas para que seu plano, para que a sua missão não fosse interrompida. Ele faz as suas grandezas serem conhecidas em línguas diversas, de maneira miraculosa. E esse é o milagre de Pentecostes. É que o evangelho não vai encontrar o quê? Fronteiras. O evangelho não vai ter o quê? Adversidade linguística. Não vai ter. Ainda que galileus não saibam falar as línguas deles, eles ouvirão nas suas próprias línguas as grandezas de Deus. Então você percebe Deus agindo. Esse é o plano dele. Agora pule comigo para 1 Tessalonicenses. Vai lá. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 5. Nós temos aqui o relato da plantação da igreja em Tessalônica. Certo? Paulo vai dizer, relato da plantação da igreja. Veja, saímos criação, fundamento teórico, criação. Vimos Novo Testamento, relato do Pentecostes. Vamos agora para as cartas paulinas. Lá, Tessalônica, capítulo 5, capítulo 1 de 1 Tessalônica. Paulo dizendo: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Olha Paulo dizendo como a igreja em Tessalônica foi plantada. E se você não conhece um pouco do relato dessa igreja, você vai encontrar lá em Atos capítulo 17, o momento em que a igreja de Tessalônica estava sendo plantada. Lucas vai descrever lá em Atos 17, como foi a plantação da igreja na cidade em Tessalônica. Paulo, né, ele vai dizer lá em Atos capítulo 17 como isso aconteceu. Paulo ficou 3 semanas pregando na sinagoga. Ele chega na cidade de Tessalônica, ele entra na sinagoga por 3 sábados para pregar o evangelho. 3 sábados. Ele prega o evangelho, aquela pregação gera 2 reações. Uma parte crê, e temos ali o nascimento de uma igreja. Uma grande parte não crê, e Paulo é expulso da sinagoga e expulso da cidade para não morrer. E ele sai da cidade de Tessalônica. Fica uma igreja plantada. Tempos depois chega a ele relatos da igreja que ficou plantada. Ele escreve uma carta para a plantação da igreja em Tessalônica. Essa carta está na minha e na sua mão aí agora. É a 1ª e 2ª Tessalonicenses. Ele escreveu para essa igreja plantada na cidade de Tessalônica. Está lá a igreja. E ele começa a pastorear essa igreja agora à distância. Ele escreve as 2 cartas para a igreja de Tessalônica. Irmãos, há um tempo estimado, alguns entre 3 semanas e 3 meses, aproximadamente o tempo que Paulo passou na cidade de Tessalônica. Ele plantou uma igreja em Tessalônica. Essa igreja, ele escreve aquilo que hoje está nas minhas mãos e na sua mão. Mas ele diz lá em Tessalônica como aconteceu a plantação. Nós lemos agora o verso 5 do capítulo 1. Ele diz que essa igreja foi plantada pelo poder de Deus, ou seja, não foi por dissuasão. Ele não usou técnicas de argumento, ou seja, não houve nenhuma outra coisa a não ser, foi Deus. Por que Paulo está dizendo isso? Porque esse é o plano. Olha lá, esse é o projeto. Percebe? Esse poder vem desde a criação. Esse poder vem sendo executado desde Gênesis. Até quando o homem não quer cumprir o propósito, Deus não permite, Ele interrompe. Ele confunde línguas. Ele destrói quando Ele precisa julgar. Ele salva e preserva os seus. Então veja, esse é o poder. Paulo diz assim, essa igreja foi plantada pelo poder de Deus. Como? Através da pessoa do Espírito Santo. Através do Espírito Santo. E veja, 2 elementos aqui. E aqui eu queria destacar esses 2 elementos. Preste atenção. 3 elementos Paulo vai usar aqui. Poder de Deus, Espírito Santo. E a terceira palavra que ele usa aí no verso 5, qual é? Verdade. Não, tem uma palavra importante aí. Talvez na sua tradução esteja convicção. Né? Alguém está com uma versão diferente aí, além de convicção? Todo mundo tem convicção ou tem alguém com alguma versão diferente? Plena convicção? Certeza, certeza. A palavra é essa aí, de fato. A palavra mesmo é essa. É plerofolia, a palavra aí.
A palavra no grego é essa. É a ideia de que na plantação da igreja de Tessalônica, tinha 3 elementos. 2 são divinos, 1 é humano. 2 são divinos, 1 é humano. Eu tenho poder de Deus na pessoa do Espírito Santo e em plena convicção, certeza, plerofolia. Veja, o que significa isso? Porque ele está fazendo questão de dizer como foi a plantação da igreja em Tessalônica. Há um princípio aí, irmãos, muito claro. A ideia aqui é, Paulo tinha certeza que, apesar das dificuldades para chegar na cidade de Tessalônica, as tribulações que ele enfrentou, os sofrimentos adversos que ele teve, ele tinha certeza e plena convicção que ele estava no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. É isso que significa convicção. É a certeza de estar fazendo a vontade de Deus. Missão, irmãos, olha lá, Gênesis. Missão. Paulo está dizendo assim, nós tínhamos a convicção. Isso é um elemento humano, irmãos. Humano. Na plantação, 2 elementos divinos, 1 elemento humano. Precisamos ter certeza que estamos no lugar certo, fazendo a coisa certa, na hora certa. É certeza de que estamos cumprindo a vontade de Deus. Quem planta igrejas? Deus. Ele é o plantador, mas tem um elemento humano. Aqui, ó, de carne e osso aqui sentado, ó. Tem um elemento humano. Que elemento humano? Do qual esse corpo precisa se perguntar, como Paulo, estamos no lugar certo? Estamos fazendo a coisa certa? Estamos cumprindo a vontade de Deus? Percebe? Ele relata isso. Assim a igreja de Tessalônica foi plantada. Então, veja, nós fomos para as cartas paulinas. Por que nós, como igreja, precisamos entender o que é plantio de novas igrejas? Por que precisamos plantar igrejas? Porque essa é a missão, ele é o plantador. Esse projeto é dele, mas há um elemento humano nesse processo. Há uma igreja envolvida nesse processo, do qual essa igreja se pergunta ano após ano, estamos fazendo a vontade de Deus? Essa é a vontade, essa é a missão. Então, precisamos ter a certeza de que, apesar das adversidades, estamos no lugar certo. Ainda que não esteja fácil, faremos a coisa certa. E ainda que nada seja conveniente ou coopere, faremos a vontade dele. Esse é o projeto dele. Lembra-se que não é a nossa história, não é ele que entra nas nossas histórias. Nós é que fazemos parte da grande história que é dele, do projeto que é dele. Então, por que plantio de igrejas? Nós olhamos para essa realidade e nós entendemos ela. Agora eu vou entrar nessa parte final. Fundamento teórico. Eu espero que, assim, com esse andar aí em criação, em Novo Testamento e nas cartas paulinas, os irmãos tenham entendido que essa não é uma missão da Igreja Batista de Itaipu, da Igreja Presbiteriana do Brasil, da Igreja Assembleia de Deus. Não, esse não é o nosso projeto, não é a nossa missão. Essa missão é dele, esse projeto é dele, e ele nos convocou para sermos cooperadores nesse projeto. E lembre-se, ele não perde projeto para ninguém não, viu? Você lembra o que acontece em Gênesis 11. Toda vez que você pensa, você lembra-se da Torre de Babel. Ele não perde projeto dele para ninguém. Ele vai fazer cumprir a vontade dele. Esse é o plano dele. Felizes são aqueles, bem-aventurados são aqueles que, nesse grande projeto de Deus, têm plerofolia. Têm certeza e convicção de que estão no lugar certo, fazendo a coisa certa, cumprindo a vontade. Esses são os bem-aventurados. Então, diante disso, as perguntas agora, como plantar igrejas? Veja, vimos o fundamento, por que nós plantamos igreja, por que uma igreja precisa plantar novas igrejas. Agora, como? Vou usar aqui rapidamente as palavras do Ronaldo Lindório. Ele fez uma descrição
rápida aqui sobre, primeiro, ele vai dar alguns elementos do processo de plantação de igreja. Primeiro, oração. Então, sem dúvida alguma, os grandes avivamentos na história da igreja, irmãos, eles foram precedidos de momentos de oração. Todos eles. Os grandes momentos de expansão, de crescimento de reino, sempre foi precedido por momentos de oração. Então, quando a gente se pergunta como é que igrejas plantam igrejas, elas passam um tempo orando por isso. Sem dúvida. Ele mobiliza, a igreja é mobilizada para orar pelo plantio de novas igrejas. Então, essa é a primeira coisa. Segundo elemento importantíssimo, abundante a evangelização. Veja só, não é só evangelização, mas é abundante evangelização. Quando essa igreja começa a se mobilizar para orar por isso, eles começam a entender, eles começam a ter plerofolia, sabe? Eles começam a ter certeza e convicção daquilo que eles foram chamados a fazer, dessa missão que é de Deus. Então, eles não perdem oportunidade. Foi como faz todo sentido. Eles não querem perder oportunidade. Eles não a evangelizam de maneira ocasional. A igreja começa a aproveitar as oportunidades que Deus vai colocando a elas. Eles vão praticando abundante evangelização. Eles começam a evangelizar. Um dos grandes desafios como igreja que a gente tem é esse, é mobilizar a igreja em evangelização. Começa primeiro orando pelo nascimento de novas igrejas. Porque Deus responde à oração. E a igreja começa a proclamar o evangelho de maneira abundante, nos seus relacionamentos, nos seus amigos, com suas famílias, no seu trabalho. E é importante isso, irmãos, porque veja, é algo que está relacionado de maneira muito íntima e muito próxima. Quando a gente se pergunta, e aqui vai uma pergunta retórica agora, quando foi a última vez que você evangelizou alguém? Essa é a verdade pela qual faz tanto tempo que você não ora pelo crescimento do reino de Deus. Veja, é proporcional. É proporcional isso, é interessante porque é extremamente proporcional. A última vez que você evangelizou alguém, geralmente é proporcional com o tempo que você desejou ver o crescimento do reino de Deus. Então, quando você diz assim, eu nem me lembro a última vez que eu evangelizei alguém, é porque faz muito tempo que você não deseja isso, ver o reino de Deus crescendo. Por isso que o movimento de plantação começa primeiro com oração. A consequência disso é abundante evangelização. Abundante evangelização. Terceiro, fundamentos nas Escrituras. E aí você tem a igreja para isso. Não é de qualquer maneira, claro. Uma igreja ela é fundamentada nas Escrituras. Esse reino não cresce de qualquer maneira, sem dúvida alguma. Né? Graças a Deus nós temos as nossas tradições para isso. Ou seja, nós temos igrejas sérias para isso. Temos igrejas batistas, igrejas sérias, de tradições históricas, igrejas comprometidas com o Evangelho. Elas fundamentam, as plantações é um crescimento ordenado. Lembra que nosso Deus é organizado? Ele é extremamente organizado. Então veja, é algo sério, comprometido, fundamentado nas Escrituras. Quarto, a inserção de leigos no processo de plantação é fundamental. Eu vou falar mais sobre isso de maneira prática, lá na parte final, quando eu falar dos benefícios e dos desafios. Mas aqui está como um elemento. A inserção de leigos aqui é muito interessante, porque a ideia é o seguinte aqui. Precisamos inserir pessoas da igreja no trabalho de servir e proclamar. A gente sabe disso em termos mais ditos. Quer ver um dito que é muito comum dentro das nossas igrejas? Qual é? Rapaz, o novo convertido é uma bênção. Não é assim que a gente fala assim. O novo convertido é um negócio impressionante. Esse cara está assim, ele está respirando evangelho. Ele está doido para dividir com alguém. A gente sabe disso. O novo na fé, ele precisa ser inserido dentro dessa proclamação o mais rápido possível. E a ideia é que isso precisa impulsionar a igreja junto. Então, dentro de plantação de igreja, você não perde tempo. Então, assim, o novo, ele entende que ele faz parte do projeto o quanto antes. Ele precisa ser inserido nesse projeto o quanto antes. Então, veja, dentro da plantação de igrejas, né, as pessoas novas na fé, e é claro que aqui não é um desdizer de um Deus organizado. É claro que, veja,
ele é discipulado, ele é acompanhado. É claro que isso acontece, mas isso não acontece, isso acontece concomitantemente. Veja, primeiro ele não é, você vai ser primeiro discipulado, depois de 3, 4, 5 anos, aí você vai abrir a sua boca para falar do evangelho. Não, pelo amor de Deus, ele está ali fervendo por isso, agora é agora. Ele vai ser discipulado e prega, chama, vai atrás. Então veja, a inserção dos novos é fundamental num processo de plantação de igreja. E por fim, discipulado. Eles são discipulados. Veja, esses aqui são elementos. O Ronaldo Lindório, em uma de suas conferências, ele elencou muito bem elementos que fazem parte de maneira orgânica quando uma igreja nova está nascendo, né? Então, assim, é muito interessante quando uma igreja queremos plantar novas igrejas, ela começa assim. Veja, quando uma igreja está ali, Deus plantou ela, diz assim, precisamos plantar novas igrejas na cidade, precisamos plantar novas igrejas fora da cidade, precisamos plantar novas igrejas no mundo. Como é que nós fazemos? Então, esses elementos aqui são elementos orgânicos de um processo de plantação de igreja. Até aí tudo bem, gente? Dúvidas? Posso seguir? Então tá bom. Os irmãos estão seguindo, ninguém levantou para beber água. Está todo mundo com medo de dizer assim, vai, faz depressa o que tem de fazer. Essa foi boa, não, estou brincando, viu, gente? Pode levantar, fica à vontade para ir ao banheiro, tomar água. Lucas 4, 16, 30. Vamos ver o modus operandi de Deus agora. Se esse Deus tem um plano, tem um projeto e tem uma missão, veja, esse Deus tem um plano, tem um projeto e tem uma missão, certo? Até aí tudo bem. Esse Deus é organizadíssimo, nós estamos vendo isso. Olha Lucas 4, 16, 30. Começa o relato de Lucas 4, Jesus, e ele vai contar duas histórias aí muito interessantes. Lucas 4, 16, 30, para os seus discípulos. Eu só vou ler os versos 16 e 17, tá? E depois eu vou relatar com os irmãos como foi a história. Olha lá, Lucas 4, 16, diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito, e aí vem o verso 18, ele faz a leitura da promessa em Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração das vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E a confusão pega no centro quando ele diz assim, sou eu esse, né? Sou eu sou o Messias, eu sou aquele que Isaías 800 anos antes anunciava. Sou eu estou aqui entre vocês. Olha o modus operandi de Deus. Começa, veja, ele entra na sinagoga. Como é que a gente planta a igreja, irmãos? Por igrejas. São igrejas que plantam igrejas. Esse é o modus operandi. Quando a gente olha para o plano da redenção, veja, ele veio cumprir, certo? Ele poderia começar esse grande plano, e veja, a orientação dele é os 70. Entrem aonde? Nas cidades dos judeus. Percebe como Deus age? Esse é o modus operandi dele. Quando a gente faz um paralelo disso para entender no plano histórico da missão, da redenção e da expansão do reino, começa pelo povo dele. É por isso que plantio de igrejas é por igrejas. São igrejas que plantam igrejas. Esse é o modus operandi de Deus. E assim foi, ele entra na sinagoga, ele prega o evangelho, sou eu o Messias. Paulo vai plantar a Tessalônica, ele entra na sinagoga, ele prega o evangelho. Você percebe o modus operandi de Deus? Ele planta igrejas de maneira extraordinária? Ele planta, claro que ele planta uma igreja de maneira extraordinária. Mas o plano ordinário é esse. É o povo dele plantando novas igrejas. Então veja, esse é o modus operandi. Aí no verso 25, ele vai contar duas histórias. Ele vai dizer assim, lá no verso 25 do mesmo capítulo 4, na verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. Aí no verso 27, né, ele vai dizer assim, havia também verso 26, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a viúva de Sarepta de Sidom. Olha só que interessante. Jesus contou uma história para eles assim, olha, havia muitas
muitas viúvas em Israel. Mas você sabe para quem Elias foi enviado? Para uma viúva de Sarepta, em Sidom. Você entendeu? Não, ele vai contar outra história então, para você entender. Aí verso 27, ele diz assim: havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta. Aí ele muda o profeta. Veja, não mais de Eliseu não, vou falar de Eliseu agora. Havia muitos leprosos no tempo do profeta Eliseu. Aí assim, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Sírio. Qual é a ideia? Veja, essa missão é para fora. Essa missão é para fora. Então veja, o modus operandi de Deus é o quê? É a igreja que planta igrejas. Por quê? Porque ela é voltada para fora. Essa é a missão dele. É para que o seu nome seja conhecido e glorificado entre os povos, entre as nações, entre países, entre cidades, entre bairros. Percebe? Por isso que o plantio de igrejas é assim. Esse é o modus operandi de Deus. E apesar da falsa espiritualidade sinagogal da época judaica, o modus operandi dele não mudou. Percebe que ele não muda o seu plano e o seu projeto? Jesus vai na sinagoga. Paulo entra na sinagoga. Esse é o projeto, irmãos. Ele não muda o seu projeto, é dele. Ele não precisa fazer, como eu digo, né, no projeto de plantação de igreja. Meu Deus, quantas vezes eu já refiz o meu projeto durante o processo. A gente vai refazendo, né? Faz 100% do projeto, vai mudando o projeto. Eu acho que eu já mudei umas 11 vezes o projeto durante, porque ele é o plantador. A gente vai prevendo, planejando, mas ele vai executando, e a gente vai vendo que muita coisa que a gente planejou não era da vontade dele, ele vai fazendo a vontade dele, e a gente vai vendo o agir dele no meio da igreja do povo de Deus. Mas veja, esses são os nossos projetos que mudam. O dele não. Ele é fiel ao seu projeto. Então notem, a organização de Deus na criação, irmãos. E aqui eu quero entrar agora na parte de desafios e benefícios para a igreja. Eu mandei um slide aí para o pessoal, para a gente poder abrir, né? E os meninos não devem estar colocando ali. Eu não sei se vai ficar tão visível, né? Porque eu acho que eu mandei em PDF. Mas se ficar, vai ajudar. E enquanto eles estão abrindo aqui, deixa eu mostrar para você essa parte do nosso Deus que é organizado, né? Você entender por que o nosso Deus ele é tão organizado. Note comigo. Veja, primeiro dia da criação, ele cria a luz. Segundo dia, céu e água. Terceiro dia, terra e mares. Certo? Criação. Agora ele vai criar aqueles que vão habitar dentro desses reinos. Preste atenção. Quarto dia, sol e lua, para habitar nesse reino. Quinto dia, aves e peixes. Sexto dia, animais da terra e o homem. Sétimo dia, para tudo, ele vai ser glorificado. Então veja, a organização dele na criação. Até aí tudo bem? Todo mundo está aqui? Organização na criação. Organização na sua redenção. Organização na sua redenção. Nota. Trindade, a economia da Trindade. Olha que coisa linda, irmãos. A economia da Trindade na nossa salvação. Olha como nosso Deus é. Veja, há um puritano chamado Thomas Boston, que conta essa economia da Trindade no processo de salvação de maneira assim, fenomenal. Ele diz assim: na eternidade Deus fez uma aliança entre si. Uma aliança, Pai, Filho e Espírito Santo. Que aliança é essa? Eu vou amar o meu povo, eu vou criar um povo para mim. Deus Pai decide em toda a sua grandeza e glória criar um povo para a sua glória. Eu vou amar esse povo, eu vou dar a eles o meu amor, eu vou escolher eles para mim. Eu vou casar com eles, mas eles não vão me amar. Eles não vão me dar a glória. Eles vão querer fazer o nome deles célebres. Eles vão se rebelar contra mim. Eles vão pecar contra mim. Então levanta-se a mão, a justiça, e diz: esse casamento não é possível acontecer. Esse casamento não pode acontecer. Porque esse Deus é justo. Ele não pode inocentar culpados. A justiça precisa ser feita. Porque se ele inocenta culpados, ele é corrupto. Ele é corrupto. Mas ele é Deus.
Deus não pode inocentar culpados. Não é isso que eu e você falamos dos juízes da nossa terra, que são corruptos por inocentar culpados? Ele é santo e justo. O casamento não pode acontecer. Uma outra mão se levanta, que é a verdade, e diz assim: assim dito, assim feito, está certo. Esse casamento não pode acontecer. Então levanta-se mais uma mão, o filho, e diz assim: eu vou tornar esse casamento possível. Eu vou tornar esse amor justo. Eu vou fazer a justiça que precisa ser feita. Eu vou morrer por eles. Eu vou fazer justiça. A justiça pede mais uma vez uma palavra e diz: se assim for, assim será. A verdade diz: assim eu assino embaixo. Mas ainda temos um problema. Quem vai dizer isso a eles? Quem vai dizer isso a esses homens? Então a terceira pessoa da Trindade levanta a mão e diz: eu vou. Eu vou sussurrar ao coração deles. Eu vou sussurrar ao coração deles aquilo que os pastores e os crentes falam aos ouvidos. Porque tudo que a gente consegue fazer é dizer aos ouvidos, mas sou eu que vou levar dos ouvidos ao coração. Eu vou sussurrar ao coração desse povo que desde toda a eternidade foi amado por mim. Eu vou tornar possível isso. Irmãos, você percebe como o nosso Deus é organizado? Essa é a economia da Trindade na nossa salvação. Esse é o nosso Deus, ele é organizado na sociedade também. Romanos 13, verso 1, você vai ver como ele é organizado. Você vai ver: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem por ele foram instituídas. Ele é um Deus organizado na sociedade, ele é um Deus organizado na sua salvação, na eternidade, na aliança, na Trindade. O que nós podemos esperar desse Deus? Percebe como ele é um Deus organizado? Então, diante disso, a gente olha agora os benefícios e os grandes desafios que nós temos como plantação. Até aqui nós caminhamos mostrando por que nós precisamos plantar igreja. Segundo, como nós plantamos igreja. Terceiro, Deus tem um modus operandi, ele é extremamente organizado. Ele é um Deus perfeito, ele age com organização. Agora nós vamos ver os desafios que nós temos como igreja para plantar igrejas. Dentre esses desafios, passa para mim, por favor, desafios e benefícios. Primeiro desafio de liderança, irmãos. Esse é um dos grandes desafios que nós temos no plantio de novas igrejas. Sabe qual é o grande desafio? É quando a nossa liderança tem falta de intencionalidade. Então, quando a liderança não está intencional nesse grande projeto, isso é um grande desafio para o nascimento de novas igrejas. Segunda coisa, a ausência de visão de reino. A ausência de visão de reino é um dos grandes desafios para a plantação de novas igrejas. É quando o nosso denominacionismo é maior do que o reino. É quando a gente está mais importante, a gente está mais interessado em fazer a placa da nossa igreja crescer do que ver o reino de Deus se expandindo na nossa região. Então veja, é quando isso acontece, é a ausência de visão de reino. Então veja, desafios no campo da liderança, é isso que eu estou mostrando para os irmãos. Desafio no campo da liderança. Primeiro, falta de intencionalidade. Segundo, ausência de visão de reino. Terceiro, mentalidade empresarial. Ou seja, é quando nós pensamos em plantação de igreja como franquias. No fim, na prática, é tipo assim, é uma visão de igreja que pensa que se nós plantarmos igreja na cidade, nós vamos ter uma concorrência. Gente, isso é um dos grandes desafios de plantação de igrejas pelas igrejas. É quando a liderança está pensando assim e vivendo assim. E aí ele pensa que igrejas no seu bairro e na cidade é concorrência, isso é empresa. Percebe? Franquia. Isso é um dos grandes desafios porque nós estamos plantando pouco hoje no nosso tempo. Que na verdade nós podemos fazer muito mais. É porque a nossa mentalidade tem muitos desafios ainda para superar como liderança de igreja. Segundo aspecto de plantação de igreja agora, mas não no campo de liderança, passa para mim. No campo de pequenos grupos. Quando há ausência de oração evangelística. Preste atenção. Pequenos grupos que não oram pela salvação de vizinhos, parentes e conhecidos,
perdem a sua conexão com a missão. É quando os nossos pequenos grupos, que já são uma bênção, ele não ora mais pela salvação daquelas pessoas que estão em volta do pequeno grupo. Porque veja, quando um pequeno grupo se reúne, tem muitas pessoas em volta do pequeno grupo. Já para pensar nisso? Há vários pequenos grupos em volta de um pequeno grupo. Há o pequeno grupo dos parentes daqueles que se reúnem no pequeno grupo. Já para pensar nisso? Toda vez que um pequeno grupo se reúne, há vários pequenos grupos em volta de um pequeno grupo. Há o grupo que está ligado aos parentes daqueles, há um terceiro grupo que são os conhecidos daquele pequeno grupo, e há um quarto grupo, são os vizinhos ali da rua e da região. Então veja, um pequeno grupo se reúne, há vários pequenos grupos em volta de um pequeno grupo. Então quando há ausência de oração evangelística, isso é um desafio para a plantação de igrejas. Segundo, desconexão com a missão. Muitos pequenos grupos se isolam e perdem o foco no alcance de novas pessoas. É quando os pequenos grupos, esse é um desafio de plantação no campo de pequenos grupos. Ou seja, quando a gente vai perdendo esse desejo de não só de nos reunirmos e termos um tempo com os irmãos em comunhão, mas dizer assim, quem sabe hoje eu consigo levar, né? Quem sabe hoje, veja, é o quem sabe, porque veja, não somos eu e você que vamos fazer isso, mas quem sabe, plerofolia, lembra? Convicção, quando a falta da convicção está ausente. Terceiro, falta de treinamento, quando os pequenos grupos não são adequadamente desafiados e treinados para a missão evangelística. O terceiro desafio agora, não no campo de pequenos grupos, pode passar. Desafio para o plantador agora. Primeiro, falta de apoio. Não, vamos começar de baixo para cima, né? Falta de treinamento, ou seja, preparo inadequado para os desafios. Os plantios de igreja hoje têm desafios porque os plantadores não estão recebendo os treinamentos adequados para isso. Segundo, falta de sustento, recursos financeiros insuficientes. E aqui é interessante porque, veja, no plantio de novas igrejas, irmãos, plantar igreja custa caro. Plantar igreja custa caro. Não é barato plantar igrejas. E não é de se espantar porque nós estamos plantando novas igrejas. Plantamos poucas novas igrejas. Que podemos fazer mais. Mas é porque há um ciclo em volta disso. Plantar igreja custa caro. Por que custa caro? Porque, nós estamos enviando nossos recursos para um lugar que não é o nosso. Estamos enviando nossos recursos para um povo que talvez a gente nunca veja nem na vida. Para um pessoal que a gente nem convive, nem conhece. E se a gente não tem mentalidade na missão, o que é que a gente menos quer? É fazer isso. A gente quer que todos os recursos estejam aqui. A gente quer melhorar cada vez mais aqui, a gente quer deixar aqui cada vez mais bonito. Tem alguma coisa errada com isso? Não, quando isso também acontece. Percebe? Quando nossos recursos estão voltados para dentro, nós sofremos com plantação de igreja. Quando nossos recursos não estão aqui para trazer crescimento, reino, entre nós, na escola dominical, com as crianças, com os professores, com a estrutura, porque a estrutura também é importantíssima nisso. Mas quando os nossos recursos não vão para fora, temos um desafio de plantação de igreja. E aí os plantadores sofrem, muitos deles sacrificam a própria família nesse processo. Famílias se perdem nesse processo, porque nós como igreja não queremos fazer parte disso. Custa caro, há envolvimento, a gente nem vai ver, né? Talvez a gente nem veja, né, os benefícios disso, a gente nem vai conviver, nem vai desfrutar, mas a gente não tem que viver e nem desfrutar. Esse é um privilégio para nós. Quarto desafio, no processo de plantio, não no plantador. Isolamento social. Não, volta lá. Faltou o de cima, né? Do plantador, desafio do plantador, volta lá um. Aí, falta de apoio, ausência de igreja mentora e de suporte contínuo. Então, é a ideia de que, como nossas igrejas precisam ser chacoalhadas para plantar novas igrejas, aí o que está tendo grande dificuldade no campo? Os plantadores não têm suporte, não tem uma igreja por detrás dele para dizer assim, você não está sozinho, nós estamos aqui com você, né? O que é que nós podemos fazer, como podemos ajudar? Agora, próximo desafio, plantador, mentalidade da igreja, olha lá. Primeiro, isolamento social, esse é um outro desafio na plantação de igrejas, isolamento social, ou seja, aqui agora por que nós estamos plantando menos do que nós poderíamos plantar? Porque a mentalidade da igreja está assim, eu só convivo com crente. Faça uma relação do seu meio de convívio hoje.
Se não é fato isso, é claro, é óbvio que proporcionalmente nós vamos nos conviver com muito mais crentes do que com incrédulos. Depende, porque tem trabalho também, tem um monte de coisa, né? Mas assim, conviver mesmo, tipo assim, ter um tempo de qualidade juntos, é claro que proporcionalmente a gente vai se relacionar com mais crentes, porque nós somos crentes. Mas veja, se essa relação não acontece com quem não é crente, esse é um desafio para a plantação de igreja. Ou seja, se nós como crentes, se a nossa mentalidade como igreja não leva em consideração que eu preciso me relacionar com incrédulos, como vou proclamar o evangelho? Como eu vou testemunhar de um evangelho que mudou a história da minha vida e da minha família? Se eu não convivo com o cara. Se, tipo assim, um cara nunca foi na minha casa para jantar comigo, nunca convidei a família dele para tomar um café comigo lá em casa, para ele poder entender que quando eu faço um convite a ele, vamos na igreja comigo, esse cara fala assim, meu irmão, o cara nem convive com você, a gente não tem nenhum tipo de vínculo, de relação. Então veja, a mentalidade da igreja hoje virou um isolamento. Nós estamos dentro de bolhas. Nós não nos relacionamos mais com incrédulos. E por isso que a gente evangeliza pouco. Também. Não é só por isso, mas também. A gente evangeliza pouco porque a gente não tem mais convívio com pessoas que não são crentes. Segundo, consumismo espiritual. O que é consumismo espiritual? É aquela ideia de igreja consumidora, né? Então assim, é muito comum dentro da mentalidade das igrejas, aquela ideia de que tipo assim, aqui a igreja está pronta para servir você e a sua família. Venha, né? Venha, sente e desfrute. Isso é mentalidade de consumo. Isso é supermercado. Percebe? Que isso é supermercado? Isso é shopping center. Então, hoje, muitas das nossas igrejas estão com mentalidade de consumo. Sabe por que hoje nós fazemos poucos do que nós poderíamos fazer mais? Também porque nós não queremos. As pessoas não querem se envolver com plantação de igreja. Sabe por quê? Porque na plantação de igreja é o seguinte, eu tenho um adolescente. Vou passar na igreja. Tem trabalho para o meu adolescente? Não, não tem. Talvez seja você que vai começar o trabalho. Ah, não. Não vou nada. Eu quero ir para uma igreja que já tem um trabalho com adolescentes. Eu quero o trabalho para o meu filho. Tem escola dominical para as crianças? Não, ainda não tem. Você quer nos ajudar a começar um? Não, aí não, né? Não, pastor, eu não consigo, não dá, né? É muito difícil. Não, não dá, não vou fazer um negócio desse sozinho, não. Então, vou procurar uma igreja que tem. Percebe? Claro, gente, que tem que ter trabalho para adolescentes. É claro que tem que ter trabalho para os jovens. É claro que tem que ter uma escola dominical, porque, veja, nós somos uma igreja. Mas você percebe a mentalidade? Mentalidade de consumo. Você já imaginou se todos aqui tivessem mentalidade de consumo? E eu sei que essa igreja não tem mentalidade de consumo. Do contrário, eu nem estaria aqui falando isso. Concorda comigo? Porque, veja, não faz sentido. Mas você imaginou, nós não teríamos trabalho nenhum nessa igreja. Não era não, Léo? Você ia conseguir bater o escanteio, correr para a área, o salário ia dar para fazer tudo isso? Não dava, né? Não tem salário que faça isso, gente. Não dá para cuidar de crianças, adolescentes, jovens, culto, escola dominical. Não dá. Se a igreja não entender que eu não estou aqui para ser servido, mas para servir, veja, muito do que está acontecendo aqui não seria nem possível. Então, mentalidade de consumo. Ou seja, eu venho para ser servido e não para servir. Por fim, má mordomia. A gente chama isso de mordomia cristã. É quando nós não somos generosos nas nossas contribuições. É quando uma igreja não entende o uso inadequado dos recursos divinos. Quando a gente não é uma igreja que contribui com alegria com missões, uma igreja que não contribui com alegria para o mantimento do reino de Deus aqui, uma igreja que não envia, uma igreja que não é fiel nos seus dízimos e ofertas. Veja, a má mordomia hoje faz com que muitas plantações de igreja sofram. Elas padecem. E aí, geralmente, o que é que se faz, né? Plantação de igreja geralmente faz assim, ó. Está quebrado. Manda lá para a congregação. Percebe? Não tá bom, não. Não é tipo assim, gente, vamos comprar um novo e vamos abençoar esse aqui lá na plantação. Deveria ser assim, né? Não assim, não. Quebrou, gente. Agora a gente precisa de um novo, né? Então, assim, faz o seguinte, manda esse lá para a plantação. Percebe? Má mordomia. Esses são os desafios. Agora deixa eu falar dos benefícios. Passa aí. Benefícios. Quando uma igreja começa a plantar igrejas, olha o que acontece, preste atenção. Maior eficácia evangelística. Olha o que o Ed Stetzer vai dizer. Ele diz assim,
Estatisticamente, igrejas novas ganham mais novos convertidos do que igrejas já estabelecidas. Olha que coisa interessante. Ele está falando de uma das variáveis, estatística, certo? E ele está falando dentro de um contexto dele, certo? Do contexto dele. Então, vamos lidar com as informações dentro dos seus contextos. Ele está falando de um contexto dele, mas é fato. Quando uma igreja começa a plantar igrejas, o ciclo é interessantíssimo e é óbvio. Veja, para plantar igreja tem que começar como? Por uma igreja já estabelecida. Veja, começar uma plantação de igreja sem uma igreja estabelecida por detrás é muito difícil, gente. É extremamente complexo, é muito difícil. Pode acontecer de maneira extraordinária? Pode. Mas isso tem consequências seríssimas. Por isso que igrejas plantam igrejas. Então, veja, tem que ter uma igreja estabelecida. Quando ela planta uma nova igreja, aquela igreja plantada, ela começa a alcançar novos. E veja, e no fim, todo mundo está alcançando quem? Novos crentes. Porque quem foi que plantou aquela igreja nova? A igreja já estabelecida. Então, esse é o primeiro benefício de por que uma igreja estabelecida precisa plantar novas igrejas. Segundo, saúde congregacional, é o que o Tim Keller vai falar. Igrejas que plantam outras igrejas tornam-se mais saudáveis porque se forçam sair da manutenção para missão. Uma igreja que planta igrejas, ela sai do seu trabalho de manutenção. Porque, veja, no fim, quando uma igreja não planta igrejas, ela meio que trabalha para se manter. E ela vai se desconectando da missão. Então, tipo assim, ela vai trabalhando para ir se mantendo. E ela vai se desconectando da missão. Ele diz assim, não é que ela deixa de ser igreja, mas uma igreja saudável. Quando nós queremos ser uma igreja saudável, nós plantamos novas igrejas, porque isso nos força a sair da manutenção e nos envolvermos com a missão. E é fato isso, é fato. Terceiro, revitalização urbana. Olha o que Tim Keller vai falar. Plantar igrejas em contextos urbanos é uma das formas mais eficazes de revitalizar a presença cristã e promover justiça e evangelismo. Plantar igrejas em ambientes urbanos é uma das formas mais eficazes de revitalizar a presença cristã e promover justiça e evangelismo. Olha que coisa interessante. Muitas vezes a gente se pergunta, quando a gente está num bairro, em uma região, como é que a gente pode fazer, o que a gente como igreja pode fazer mais para alcançar as pessoas aqui em volta? E a resposta é simples, plantando novas igrejas. É simples. Plantando novas, não tem outra, a maneira mais eficaz. Esse sempre foi o modus operandi de Deus. Quando nós plantamos igreja, nós vamos entrando mais profundo na nossa cidade. A gente vai enraizando o evangelho para gerações e gerações. Deixa de ser um trabalho pontual, que é necessário, a gente fazer trabalhos aqui de evangelismo em volta. A igreja tem que se mobilizar com a evangelização nas relações, trabalho, família. Essa igreja, para plantar a igreja, ela precisa ser uma igreja estabelecida, concorda comigo? Para ser uma igreja estabelecida, você precisa proclamar o evangelho, o pastor precisa cuidar dessa igreja, vocês precisam crescer, ser discipulados. Mas veja, ela vai plantar novas igrejas, ela precisa ser uma igreja estabelecida. E como igreja estabelecida, ela planta novas igrejas. E quando ela faz isso, ela não abençoa só uma plantação, ela abençoa agora todas as gerações daquelas pessoas que por ali passarão. Você imaginou? É como uma flecha lançada para várias gerações, um plantio de igreja. Já imaginou quantas gerações por aqui já passaram? Quanto essa igreja já abençoou tantas gerações? Porque alguém plantou essa igreja? Já parou para pensar nisso? É uma flecha lançada para várias e várias gerações. Próximo. Impacto do plantio de igrejas. Primeiro, método de crescimento. Olha o que o Peter Wagner fala. Nada, absolutamente nada, cresce mais rapidamente o reino de Deus do que plantação de novas igrejas. Nada, absolutamente nada, cresce mais rapidamente o reino de Deus do que plantação de novas igrejas. Greg Gilbert, olha lá. A plantação de igrejas é o método natural do Novo Testamento para o avanço do Evangelho, Kevin DeYoung. Olha só, esse é o método natural do Novo Testamento, é a plantação de novas igrejas. Por fim, transformação, Ronaldo Lindório, essencial para alcançar regiões negligenciadas e fomentar o avivamento espiritual. Irmãos, olha os benefícios de uma igreja que planta a igreja.
ela cumpre o seu papel, ela sai do seu aspecto de manutenção e ela foca na missão. Então, plantio de igrejas acontece como? A missão de Deus, irmãos, e eu quero que fique muito claro aqui, não é somente plantação de igrejas. Na missão de Deus, a plantação de igrejas pulsa, porque esse é o seu modus operandi. Lembre-se qual é o fim principal de uma igreja, é glorificar a Deus. Nós glorificamos a Deus como? No nosso culto racional. Ou seja, quando nós adoramos a Ele, quando nós impactamos a nossa família por um evangelho que nos salvou primeiro. Veja, Deus tá sendo glorificado. Por fim, como com igrejas, eu me junto com outros irmãos. E agora, mesmo que sejamos tão diferentes, até com sotaques diferentes, nós temos algo em comum que nos une mais do que aquilo que nos separa. A gente se reúne todo dia quando a criação para, toda semana, para glorificar o Deus que nos salvou. O que é que a gente faz? A gente contribui com isso, com alegria, para ver o reino de Deus crescendo nas nossas vidas, na nossa família e naqueles que estão à nossa volta. Como podemos fazer isso? De muitas maneiras. Enviando missionários ao campo, sustentando eles, mantendo a manutenção dos seus pastores, treinando eles, ensinando os irmãos a discipular uns aos outros, pregando, proclamando, plantando novas igrejas. Então, eu não quero cometer o risco de ser generalista, de dizer, olha, se você não está plantando igreja, você não é um... Não é isso, gente. Não é isso. A ideia aqui é plantação de igreja, é a missão, faz parte dessa missão, desse projeto tão belo e maravilhoso de Deus. E que Deus, Ele não tem, ficou muito claro aqui que os irmãos, Deus vai cumprir o seu projeto, irmãos. Ele está fazendo, Ele já cumpriu. E ele tem e essa missão leva em consideração homens e mulheres falhas como eu e você, igrejas de pessoas frágeis como nós somos. E isso para nós, como diz Paulo, é um privilégio. De alguma maneira, esse é um assunto que tem me impactado nesses últimos anos, e Deus tem me dado muita alegria de viver isso, com pessoas amigas, irmãos em Cristo, Léo, alguns que eu conheço, e nós estamos desfrutando disso juntos. E eu fico muito feliz de ver essa igreja pensando nisso, desejando isso, né? Eu fico feliz disso fazer parte do calendário de vocês, porque isso é uma bênção. Dividir isso com vocês é um privilégio. É uma bênção que isso seja parte das orações, que essa igreja seja uma igreja que abençoa missionários. Essa é uma igreja que se envolve nesse projeto. Isso é um privilégio, irmãos. Louvem a Deus pela igreja, onde Deus plantou vocês. Vocês estão no lugar certo, vocês estão fazendo a coisa certa. Isso é plerofolia, é convicção. E que Deus nos abençoe para nos fazermos ainda mais do que aquilo que nós temos feito.